em peregrinação. Por que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura? Paulo, está em Hebreus 13:14. Comenta o benfeitor. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a um grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem algum possui o chão do planeta, domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações a cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixara provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Emmanuel. Bom, vamos à nossa oração de abertura. Todos que desejarem podem fechar os olhos. Agradecemos a todos pelo tempo e por essa oportunidade de aprendizado no dia de hoje. Pedimos à nossa espiritualidade amiga que nos apoie nesse dia, que envolva o nosso amigo Solimar, que é o palestrante do dia de hoje, e nos ajude a observar e adquirir as informações necessárias para o nosso crescimento e melhoria contínua. Que assim seja. Bom, nosso palestrante hoje é o Solimar. Eu esqueci de anotar o tema, Solimar. Qual é o tema da palestra? Né? Que não aconteça novamente. Você fala, hein? Obrigado, Solimar. Boa palestra. Obrigado. Eu não perdoo ninguém. Sim. Não perdoo nada. Não acontecerá de novo. Quem vê até fim. Bom, demora um tempinho aqui para eu me ajeitar. Como é que é? Nos estúdios é assim, né? A gente demora um tempo, coloca com calma. Um minutinho. Vamos lá. Agora sim. Vou começar de novo. Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Bom dia também aos irmãos que nos acompanham online. Aliás, por que vocês não estão aqui, hein? Vocês, hein? Anota o nome deles depois. Brincadeira, brincadeira. Não, tô viajando, aí não dá. Ó, viu? Já sentiu o golpe. É brincadeira, a gente agradece a Deus essa oportunidade da misericórdia divina, que hoje nós temos esta tecnologia maravilhosa que permite que nós estejamos aqui, mas que também irmãos que, por compromissos, né, que a gente sabe, profissionais, familiares, possam também absorver essas informações que são tão importantes, né? Mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos, como falou o Douglas, um domingo de sol, né, que muita gente gostaria de estar em um lago, em alguma coisa assim agradável para o corpo físico, mas nós aqui estamos em busca de algo um pouco maior, que é a busca do nosso aperfeiçoamento humano. Mais uma vez eu vou pedir aos senhores
as desculpas, porque eu ainda estou com uma certa dificuldade para falar um pouco, porque já estou em fase final desse tratamento delicioso que eu estou fazendo, e eu estou mexendo aqui nas peças, e a voz de Patolino ainda continua. Quem ri já sabe, né? É umbral direto. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24. É das poucas vezes que eu uso essa palavra. Eu não gosto de usá-la. A desgraça real. Não gosto, mas como é o contexto, nós vamos falar sobre este assunto, porque é tão comum na nossa vida que nós falemos em desgraças, né? E primeiro nós vamos ter que entender o que é desgraça. Qual é o nosso conceito de desgraça? Então, no item 24, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor nos convida a repensar o conceito de desgraça. E ele diz: quisera o Espírito que meditassem sobre que vos poderia constituir a verdadeira desgraça, e que por um instante apenas vos transportasse ao alto, acima da vossa vida material, para vê-la passar adiante de vós com os seus acidentes e peripécias. Ele nos propõe uma mudança de perspectiva, o olhar a vida do ponto de vista espiritual, como quem vê uma história do alto, e não se prende a cada página dolorosa, pois sabe que há um sentido muito maior por trás de cada capítulo. E nós vamos entender mais ou menos, já que estamos no mundo material, o que o mundo chama de desgraça. O que nós entendemos como desgraça? Nós podemos dar aqui alguns exemplos, eu coloquei alguns. A perda de entes queridos, a falência financeira, o fim de um relacionamento, a perda de um status ou posição social, a morte. Esses são alguns exemplos que nós podemos elencar aqui, que nós consideramos, enquanto encarnados, como desgraças da nossa vida material. Mas o Espírito Protetor nos ensina que essas situações, por mais dolorosas que sejam, não são desgraças reais para o espírito imortal. São provações transitórias que muitas vezes têm uma razão educativa e libertadora. Esse ponto é importante, nós vamos entender isso. A desgraça real, segundo o espírito benfeitor, está no sofrimento moral causado por nossas imperfeições. O orgulho, egoísmo, a maldade, a culpa e o vazio interior. Esse aqui talvez seja o calcanhar de Aquiles de todos nós que não entendemos ainda o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos esse vazio interior. Não são sofrimentos físicos ou materiais. Nossa visão ainda é pautada pelos tesouros ou facilidades da terra. Desta forma, é necessário um cuidado com as escolhas e de vibrações e padrões mentais que nos inserimos. A busca pela felicidade, irmãos, ela deve ser genuína. Nós não devemos buscar felicidade no plano material, ela não existe. Muitas pessoas entendem que o espírita gosta de sofrer, porque entende, se eu estou sofrendo é porque eu mereço, porque é algo bom, como se nós gostássemos de sofrer. Isso não é uma verdade. O sofrimento ele tem uma razão, tem, vamos entender. Mas ninguém está aqui para sofrer. Nós não encarnamos para sofrer. Nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Mas ela tem que ser genuína. A felicidade é o que? É a leveza do ser. Nós não podemos trocar a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, como acontece muitas vezes,
com milhões de almas neste universo de Deus, nós não podemos trocar séculos e séculos de paz, de leveza espiritual por apenas 2 segundos de uma felicidade ilusória. A vida material nos oferece uma infinidade de prazeres momentâneos. E vamos falar, muitos de nós adoramos, e existem inúmeros. E realmente ele é prazeroso, a matéria. Mas será que agrega o meu espírito? Será que é isso que é a felicidade? Será que se eu comprar uma casa nova, um carro novo, uma bolsa nova, será que isso vai me fazer feliz de verdade? Ou essa felicidade vai durar 1 minuto, 2 segundos? E você adquire mais, mais, mais. Chega num patamar onde nada mais lhe falta material, mas falta alguma coisa. E aí você pergunta, por que eu não sou feliz? Já que eu adquiri tudo. Eu não tenho nada que me falte no mundo material. E aí nós lembramos do mestre. A felicidade não é deste mundo. O nosso espírito está aqui para buscar a plenitude, não 2 segundos de prazeres momentâneos. Então, a desgraça real, nós vamos ver, ela bate na alma. Ela não é do corpo. O espírito benfeitor, ele é claro. A verdadeira desgraça não é aquilo que os homens supõem. É mais frequentemente uma bênção. Ou seja, a dor pode ser um instrumento de crescimento, de libertação e de renascimento. Mas quando nos afastamos de Deus, quando ferimos nossa consciência, quando vivemos mergulhados em vaidade, orgulho, negação das leis divinas, aí sim experimentamos a verdadeira desgraça, a desgraça da alma desorientada. Nós podemos citar alguns exemplos da desgraça espiritual. A pessoa que vive para si mesma. Alguém conhece? Alguém orgulhoso? Ególatra? Somos todos nós. Um pouquinho mais. Mas somos todos nós, somos seres humanos, estamos aqui, encarnados, para vencermos isso. Mas a gente sabe que existem graus. Aquele que tem tudo, mas se afasta de Deus e das leis morais. Lembra? Conseguiu tudo que queria, mas se afastou de Deus, das leis morais. Mas ele tem tudo. Ao mesmo tempo, ele percebe que não tem nada. Um amigo, há muito tempo atrás, a gente conversava sobre esse assunto e falávamos de uma pessoa muito abastada da cidade, que tinha muito dinheiro, era muito influente, era muito poderoso, e ele lembrava, eu tenho pena daquela alma. Fulano, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele me marcou assim, e é verdade. A gente, claro que o dinheiro, a gente não está aqui pregando a pobreza, a miséria. É claro que nós devemos trabalhar, claro que nós devemos progredir. É claro, a gente sempre tem que tocar nessa tecla para que não fique uma má interpretação. Ah, então lá no centro disseram então que eu tenho que ser miserável, rasga tudo e vou para a rua ficar assim. Não, não é isso. A gente está colocando que o foco da nossa vida não pode ser esse. O foco da nossa vida não pode ser o material. É isso que a gente tenta colocar sempre aqui nas nossas reflexões. É que muitas das vezes a gente acha que a vida nós vamos nascer, crescer, estudar, ter um grande emprego, montar uma família, criar os filhos, ok. Ter sucesso na vida profissional, tem tudo. É importante? Claro, faz parte da vida, nós estamos aqui. O mundo é material. Mas é só isso ou não? É só isso que nós buscamos?
Então, esta é a importância da gente entender. Quem, após uma vida aparentemente bem-sucedida, encontra a si mesmo no plano espiritual vazio, arrependido, angustiado. Inúmeros casos nós vemos espíritos que foram poderosos, ricos, com muita influência no plano terreno, e após o desencarne, se encontram angustiados, amargurados, depressivos, em sofrimentos infindáveis por conta desse vazio espiritual. Ele não escutou o mestre que falou para nós: não acumuleis tesouro na terra, mas sim no céu. Ele se preocupou com o plano material. A alma que falha em seu propósito espiritual está em verdadeira aflição. Isso é. A nossa preocupação sempre tem sido em corrigir a falha do outro. É muito mais fácil enxergar o erro do outro do que olhar ao espelho e ver os nossos próprios erros. Estamos sempre com a preocupação do argueiro no olho do irmão, quando não vemos a trave que está no nosso olho. A gente quer sempre apontar o dedo ao irmão ao lado quando vê uma falha, mas não identifica as nossas. A gente está olhando para a traição e pensando em Judas. Ah, porque o fulano é Judas. Nós estamos preocupados com Judas até hoje. Já se passaram 2000 anos. Judas já se redimiu. Ele seguiu. Humberto de Campos, nosso querido irmão X, entrevistou Judas em Jerusalém e relatou isso a Chico Xavier, numa obra, né? E Judas seguiu o caminho dele. Ele já se redimiu. Passou pelas dores, passou pelas suas provações, está redimido. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos preocupados com o Judas, mas não se preocupamos com nós mesmos. A gente está preocupado com quem já se redimiu. Está esquecendo das nossas promessas, porque quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos inúmeras promessas, nos comprometemos com a lei divina, falamos que vamos fazer isso, aquilo, eu vou fazer, obrigado pela oportunidade. E quando chega aqui, viramos as costas, abandonamos tudo, largamos todos aqueles compromissos que nós assumimos, porque nós estamos preocupados com o Judas e esquecemos de nós. Como é que nós nos colocamos nessas situações de sofrimento, que a gente vai entrar na desgraça? Por quê? Como é que nós nos colocamos nessas situações? Lembre-se, estamos numa vida material. Vamos ter falhas inúmeras. Mas lembre-se, quem coloca desafios e dificuldades em nossas vidas não é Deus, não é Jesus, não é Maria, não é ninguém. Somos nós. Nós, um belo dia, acordamos e olhamos. Ah, minha vida está chata, tá um tédio, né? O que eu tenho para fazer? Acho que eu vou prejudicar uma pessoa. Não tem nada para fazer, né? Vou prejudicar alguém. Aí eu vou lá, me relaciono com alguém, e eu vou lá e mato essa pessoa. Não tem nada para fazer, né? De melhor. Vou matar essa pessoa, aproveitar, roubo tudo dela. O que aconteceu comigo? Eu infringi a lei divina. Eu me comprometi com a lei divina. Quem é que plantou? E quem é que vai colher? Sou eu. E aí, quando vem a colheita, o que acontece? A gente reclama. Mas esqueceu que estava lá. Terminando. Então, nós temos que lembrar
o que acontece? Qual é o mecanismo? A gente tem que lembrar que Deus, em sua infinita bondade, a lei de justiça de Deus é justiça, amor e caridade. As três juntas, numa só. Quem vai lembrar da obra Céu e Inferno? Código Penal da Vida Futura. Se nós infringirmos a lei de Deus, se nós nos comprometemos, como é que nós vamos fazer? Existe um Código Penal. A gente não tem um Código Penal na Terra, que é muito falho ainda, né? Porque não tem justiça, amor e caridade. Mas nós estamos andando. Ok, estamos melhorando. Era muito pior, há muito tempo atrás. Mas é um caminho. Mas a lei de Deus é diferente. Justiça, amor e caridade. Na obra Céu e Inferno, nesse tópico, que a gente vai sempre lembrar do Código Penal da Vida Futura, como é que nós vamos reparar? Como é que nós vamos fazer para que esse erro que nós cometemos, que a gente zere a nossa conta no plano espiritual? A gente tem que lembrar. Primeiro passo: arrependimento, reparação e expiação. Então, lembra? Eu não tinha nada para fazer, relacionei com uma pessoa, matei, roubei, levei tudo. Eu preciso primeiro me arrepender. Me arrepender do ato. Mas o arrependimento é aquele meia-boca, que a gente está lá no leito de morte, aí vem o padre na extrema unção. Se arrepende, meu filho? Arrependo. Nada. Esse não é o arrependimento real. Eu li muito sobre arrependimento, até para. A palestra é uma grande oportunidade para que a gente estude mais ainda, né, sobre temas que a gente acha que conhece e depois vê que a gente não conhece, não. E se a gente pegar a palavra arrependimento em hebraico, ela tem uma interpretação muito melhor do que como a gente pensa. Em hebraico está techuvá. E techuvá não significa arrependimento. Significa voltar da volta. Ou seja, voltar ao caminho reto. Então, arrependimento não significa só, eu me arrependo. Não, arrepender-se é voltar, fazer o caminho de volta ao caminho reto. Então, primeiro, você se arrepende. Volta ao caminho reto. Entendeu isso? Ok. Falta eu reparar o meu erro. Lembra? Eu matei e roubei a pessoa. Fiquei com tudo. A justiça divina, sábia, nos reúne no plano espiritual. Agora que você voltou ao caminho reto, você precisa reparar esse irmão. Você tirou tudo dele, inclusive a vida. Agora você recebe ele como filho. Você tirou a vida para você dar a vida. E aí você trabalha, se esforça, faz tudo por ele, cria uma empresa, cria patrimônio. Quando chegar em tudo aquilo que você retirou dele, ele desencarna. Fica tudo para ele. O que aconteceu? Você reparou. Você reparou. Mas ainda falta um. Eu me arrependi, eu reparei o erro. Mas tem a expiação, que é onde a gente não entende. Poxa, mas eu já voltei, já entreguei tudo, já dei a vida. Olha, o que falta mais? Agora tem expiação. A lei divina nos coloca do outro lado para que a gente possa sentir a dor do outro. Meu filho, você estava do lado de cá da arma, do lado que puxa o gatilho. Nós entendemos que você é especialista em puxar gatilho. Nós já vimos isso. Agora você vai para o outro lado. Você agora tem que se especializar em receber a bala. Então agora você vai para uma reencarnação onde você tem que passar por isso. A expiação. Por quê? Porque Deus quer fazer você sofrer? É vingança? É
um processo educativo da sua alma. Você está sentindo a dor que você um dia causou. Quando você sente a dor do outro, é diferente. Emmanuel sempre nos diz que se eu não me compadeço pela dor do outro, fatalmente terei que passar por ela. Esse é o ponto. Fatalmente eu tenho que passar pela dor do outro porque eu não lembro. Eu estava do outro lado, puxando o gatilho. Eu preciso agora estar do lado de cá. Eu preciso sentir. A minha alma precisa ser educada. Filho, está errado. Entendeu agora? Não é assim que funciona. Não é assim que nós queremos que você haja. Precisa ter empatia pelo ser humano. E nós vamos ter... Cai tudo, né? Nós temos que mudar a nossa perspectiva de vida. O Espírito Benfeitor nos propõe ver a vida do alto. Transportai-vos com o pensamento por um momento ao instante da vossa desencarnação e considerai o valor das aflições terrenas quando não vos trouxerem nenhum progresso. E aí faz o exercício. Imagine-se desencarnado, revendo a sua existência. A gente fecha o olho por um instante e imagina, pronto, desencarnei. Eu não sei se vocês sabem, mas é um segredo, vou contar para vocês. Todos vocês vão desencarnar. Não sei, quem não sabia, desculpa, ter que dar essa notícia. Mas todos vão desencarnar. Inclusive nós aqui, todo mundo. Vai sobrar ninguém. Já que nós vamos desencarnar, a gente faz exercício, né? Então vamos imaginar o que é importante de verdade. Acabei de desencarnar. Qual a importância? Puxa, agora não tem mais nada, né? O que importa? Os bens materiais? Ficou tudo lá. Você foi embora, nem a roupa do corpo você levou, né? Bota a gente lá com um terno bonito, né? No negócio pra... E nem isso a gente leva. Não vai levar nada. Então, o bem material é importante? Não. Importante quando nós estamos aqui. Eles nos auxiliam, ok. Mas é importante? Não. Ah, as disputas políticas, você que brigou com seu amigo, com seu familiar por causa de política, adiantou alguma coisa? Nada. Mudou alguma coisa? O político que você gostava ou que você odiava deixou de ser corrupto? Não. Depende de você? Não. Depende de quem? Dele. Então você vai mudar isso? Não. Ah, os títulos acadêmicos. Doutorado, pós-doutorado. Não que isso seja importante. Claro, conhecimento é fundamental. Mas o título é importante. Você chega no plano espiritual, dá licença, abre aqui um espaço na fila que vai passar o doutor PhD aqui, que estudou em Harvard. Não. Vai. O plano espiritual não vai fazer assim. Meu irmão vai lá para o final da fila, porque aqui todos são iguais. Você chegou agora, seu lugar na fila é o último. Quem chegou primeiro, tem prioridade. Não importa se você é general de 4 estrelas, se é PhD, você foi líder mundial, imperador, não interessa. Nada disso tem valor no plano espiritual. Ou vamos pensar o seguinte, o que mais importa? São essas coisas materiais que a gente listou aqui? Ou a forma com que nós tratamos o próximo? A capacidade de amar, de perdoar, de servir, de melhorar. A gente vê que hoje em dia nós temos milhões e milhões de pessoas que estão congeladas no passado. Elas viveram em alguma fase de sua vida algum contratempo, alguma tristeza, alguma angústia, e elas não conseguem se libertar disso.
Passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e elas não conseguem se libertar desse momento. A vida seguiu. Ela não. Ela parou. É igualzinho um motorista dirigindo o caminhão, olhando só o retrovisor. Tudo para dar errado. Ele está preso no passado. É assim, se sente. Também há milhares de almas que não se libertam dessa carga, dessa mágoa do ressentimento. Elas estão presas no momento em que elas foram vilipendiadas, humilhadas, escorraçadas. Elas não enxergam nada além do quadro. Elas não saem daquela roda de samsara. A sua mente está congelada num ciclo de sofrimento, porque ela não consegue pensar em nada a não ser o momento da ofensa, o momento da agressão. E aí você fala, perdoa. Aí você ensina o perdão. Quem somos nós? A gente dá o exemplo, né? Olha, o exemplo é o mestre. Olha, ele você ensinou perdão. Você vai lá, a pessoa fala, tá bom. Então vou falar com a pessoa que me agrediu e vou... Fulano, eu te perdoo. Aí vai lá o fulano e um monte de paulada de novo. Solimar, tá vendo? Eu sabia que esse negócio de perdão não era, não dá certo esse negócio. Eu fui lá, falei com o fulano e de novo, eu perdoei ele, mas e aí? O que adiantou? Nada. Aí você fala, meu irmão, você não entendeu. Para que serve o perdão? Não é para o outro. O perdão não é para ele. O perdão é para você. O perdão vai curar o seu ódio. O perdão vai libertar você do ressentimento. É para isso que serve o perdão. Ele, o agressor, não lhe cabe. Não é a ele que você tem que consertar, é a si mesmo. E talvez o agressor, vendo o seu exemplo, mude. E aí você pode, puxa, pude contribuir com esse irmão. E a gente tem que pensar que nós estamos num objetivo. Nós encarnamos. Se a gente encarnou, a gente precisa passar por quê? Experiências na matéria. Estamos aqui, encarnados. Então, a gente está falando de dor, sofrimento. A gente está falando de criar filho, estudar, ter uma carreira. É para a gente ter tudo isso? Claro que é. Faz parte. Porque se fosse para a gente ter uma experiência somente espiritual, a gente não tinha encarnado. Para que a gente ia encarnar se a experiência é só espiritual? A gente ficava no nosso lar, tomando caldinho, e nada. Estava ok. Mas nós encarnamos porque temos um objetivo. Nós temos que passar por experiências dolorosas e prazerosas. Elas vão nos fazer crescer espiritualmente. Todas elas. As prazerosas também. As prazerosas também. Mas lembra, não aquele prazer de 2 segundos, vazio, mas experiências prazerosas verdadeiras. Se acordar de manhã e olhar para o seu filho, é experiência melhor do que essa? Nada. Você olha seu pai, sua mãe, como criou você, olhar para a sua vida, fala, puxa, com toda a dificuldade que nós tivemos, olha eu aqui hoje, passei por tudo isso, mas estou aqui, melhor do que estava lá. Olha que bom. A gente tem sempre que lembrar que nós estamos melhores hoje. Nós somos a nossa melhor versão. 2.3.1.1, né? Essa é a nova atualização que saiu. De cada um de nós. É a nossa melhor versão. Nós estamos melhores. Por quê? Por causa das experiências. A experiência é fundamental. Essa mudança
de visão que o Espiritismo nos oferece, que é ver com os olhos da alma, ver a vida do alto, como se diz, para que possamos entender que a dor pode ser remédio, que o fracasso pode ser vitória e que o silêncio, muitas vezes, é sabedoria. Nós vamos entrar nisso tudo para a gente lembrar, tá, muito bem, tem aqui a desgraça, as dores, falou coisa ruim, né? E aí, Solimar, tem nada de bom nisso aí? Claro que tem, claro que tem. Nós estamos estudando o quê? A doutrina espírita, o consolador prometido. E qual é o papel da doutrina? O espiritismo vem justamente nos libertar da visão estreita da vida material. O mestre nos alertou. A porta larga e a porta estreita. Né? O Espiritismo nos mostra que somos espíritos eternos. E aí vem mais uma lição. Todos nós aqui vamos durar para sempre. Olha que legal. Nosso corpo não, mas nós vamos. Então é bom eu fazer inimigo? Não, né? Pensa, eu vou durar para sempre. Mas meu inimigo também vai. Ué, se meu inimigo vai durar para sempre e eu também, não vai ser bom. Então eu preciso o quê? Reconcilia. Exatamente, olha isso. Exatamente. Nós vamos reencarnar todos juntos. E se a gente tem uma pendência com alguém, você tenha certeza que nós vamos reencarnar juntos, porque nós temos que nos restabelecer, tem que reconciliar. Então não é interessante ter inimigo. A gente vai durar para sempre, mas ele também vai. Bom, nós temos a eternidade para fazer isso, mas o tempo é de cada um. A vida na Terra é um breve momento educativo, assim como a palestra, que é breve, né? Passa rápido, o negócio tem que correr. Você falou que hoje dá 2 horas, né? A vida na Terra é breve. A gente pensa que não, mas é. Ontem eu lembrei que ontem eu estava jogando bola com 10 anos. E aí passou assim, mais de 50, mais de meio século. Como é que pode? Assim, meu Deus, como passou? E quando eu piscar de novo, 100, já de bengalinha, já quase indo. O pessoal me puxando, eu falo, calma aí, espera um pouquinho. Dá mais um tempinho que ainda falta alguma coisa para fazer. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar para trás, né? A gente lembra, com o Espiritismo, que o sofrimento ele tem causas justas e objetivos regeneradores. A dor não é castigo, mas tratamento para a alma. A verdadeira felicidade vem da harmonia com a lei de Deus. A doutrina espírita nos consola, mas também nos desperta. Não basta sofrer, é preciso sofrer com consciência, com resignação, com propósito. A doutrina espírita é o consolador. Para que serve, então, a doutrina espírita? Existe um caso já contado por irmão, mas vou lembrar se alguém já tiver escutado. Deleta. Uma vez uma senhora queria encontrar com o Chico. E ela, desesperada, ficou na fila o tempo todo. E quando chegou a sua vez, Chico, pelo amor de Deus, eu estou com um problema muito grave com meu marido. Meu Deus, senta aqui, minha filha, o que está acontecendo? Não, meu marido é um homem muito bom. Um ótimo marido, um ótimo pai, é um ótimo profissional, um homem honesto. Meu Deus. Ele é ótimo namorado, marido, profissional, um homem íntegro, mas ele tem um defeito, Chico, muito grave. Chico, minha filha, que meu Deus, qual é o defeito desse homem? Já pensa logo, está envolvido com droga, não é alguma coisa, né? Assim, ele não é espírita. Chico, para, pensa. Minha filha,
Ele é bom pai? Ótimo pai. Ele é bom marido? Ótimo. Marido exemplar. Ótimo namorado. Ele é um bom cidadão? Maravilhoso, cumpridor das suas tarefas. Ele é bom amigo? Sim. Todos gostam dele. Ele é perfeito. Então, minha filha, ele não precisa do espiritismo. Quem é que precisa? Ela. Ele não precisa, porque qual é o objetivo da doutrina? Nos tornar seres humanos melhores, espíritos melhores. Esse é o objetivo da doutrina. Se ele é tão perfeito assim, e o único defeito dele é não ser espírito, ele não precisa. Nós precisamos, não ele, porque nós somos cheios de defeitos. Queria até conhecer esse senhor, que deve ser um exemplo, né? Porque, mas realmente, esse é o objetivo da doutrina. E a gente vai pensar assim, tá, falou de sofrimento, você falou da reparação, você falou do objetivo da doutrina, mas como é que a gente faz para evitar esse negócio que eu não gosto muito dessa coisa de desgraça, sofrer? Não estou querendo. O Espírito encerra a sua mensagem com uma exortação à vigilância e à reforma íntima. Para evitarmos a verdadeira desgraça, precisamos buscar o autoconhecimento. É fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Se olhar no espelho, identificar sinceramente os nossos erros, que são muitos. E saber, poxa, eu tenho esse aqui. Aí bota na lista, né? Esse aqui é muito difícil, esse aqui mais ou menos, esse aqui é o mais fácil. Então começa por ele. Esse aqui é o mais fácil, então é menos um. Vai indo. Você, por enquanto, não consegue. Esse aqui é muito difícil? Tá bom. Então, você não consegue esse que é muito difícil agora? Começa com aquele. Mas o quê? O autoconhecimento, para você conhecer a você mesmo, entender, fala, puxa, eu tenho um monte de defeito, eu preciso eliminar alguma coisa, eu não posso voltar do mesmo jeito. Eu saí de lá com o bolso vazio, eu vou voltar com o bolso cheio. Ah, amigo, você saiu daqui é para melhorar, você voltou com mais conta. Não dá. Então, pelo menos elimina alguma coisa. Não vamos achar também que, eu vou então uma vida iluminada e vou chegar lá perfeito, já vou chegar lá no plano espiritual com asa de anjo. Calma, não é assim que funciona. Não vai. A gente sabe disso. Mas melhora um pouco, anda um pouco, para que a gente, na próxima, esteja mais leve. Praticar o bem constantemente. Importante. Todo mundo quer viver bem, mas poucas pessoas vivem o bem. Há uma diferença. Viver com fé, humildade e caridade. É difícil. Hein? Ter fé nos momentos difíceis, ser humilde quando estão lhe pisoteando, e a caridade aos irmãos que precisam. Nós precisamos entender que isso é difícil, mas é possível. Aceitar as provas da vida com resignação e confiança. Lembra? As provas, processos educativos da alma. Então, ela não é uma punição. Então, vou aceitar com resignação. Ele diz, o Espírito Benfeitor, confiai em Deus e marchai resolutamente. Uma boa ação jamais ficará sem recompensa. Essa frase é confiar em Deus e marchar resolutamente. Ou seja, continua caminhando. Uma boa ação jamais ficará sem recompensa. Faz o bem. Não olha a quem, quando e por quê. Não espera nada, mas a recompensa vai. A gente sabe, a gente diz assim, não, tá bom, estou fazendo e não quero nada. Tá? Quando é que eu chegar, hein? Cadê minha recompensa? Eu fiz o bem, você não está vendo, não? Você não está vendo? Eu fiz. Né? Mas calma, vai chegar. E para concluir, eu vou pedir licença, eu já pedi a licença à nossa irmã,
E eu queria ler aqui para os senhores uma mensagem da nossa querida irmã, me perdoe, mas que a minha voz de patolino não estrague, da nossa irmã Maria Dolores. E eu queria deixar também essa mensagem, que eu achei muito bonita, e vai muito de encontro com o que a gente está lendo hoje. Ela escreve: o dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz, no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço, e eu tenho o compromisso de trazê-lo até nós, e batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta. Vê, afinal, um instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrama, uma pedra, por fim que se transforma com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, não fabrique labeus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por um dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Maria Dolores, nossa querida irmã. Então, para nós concluirmos, meu irmão, que nós possamos sair daqui hoje nessa reflexão, essa nova visão que nós estamos tentando há tanto tempo, e eu me incluo, para a gente entender como funcionam os mecanismos da nossa vida espiritual e material. Que a gente aprenda a não chamar de desgraça aquilo que é apenas uma curva no caminho da luz. Que saibamos identificar como realmente perigosos os desvios morais, os hábitos que afastam do bem, o orgulho que endurece o nosso coração. Seja qual for a nossa dor de hoje, ela não nos define, mas pode nos transformar. A maior vitória não é evitar o sofrimento, mas aproveitá-lo para crescer espiritualmente. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito obrigado. Muito bom. A gente vai agora para nossa vibração com oração final com a Ângela. Bom que escolhemos estar aqui hoje, alimentando a nossa alma. E quão importante é esse momento da nossa vibração, porque nós emitimos energias para aqueles que vão em busca, que a espiritualidade vai levar para socorrer as pessoas. Então, para aqueles que desejarem, podem fechar os olhos. E, além das palavras que a gente tenta colocar, o nosso coração é a coisa mais importante nessa vibração. O que nós emitimos, a espiritualidade recolhe e vai socorrer. E é assim que nós vamos mentalizando o nosso planeta tão lindo onde habitamos. Que haja luz por todos os cantinhos da Terra, principalmente aqueles lugares onde existem conflitos e guerras, onde existem faltas de recursos médicos, de educação e de recursos financeiros. E permita-nos, Jesus, no dia de hoje, orar em especial, sem egoísmo, pela nação de nossa origem. Que haja paz no nosso Brasil, que de norte a sul, de leste a oeste, aquele cruzeiro de luz se derrame sobre esse nosso Brasil. Mas nós também pedimos a Jesus, que busca todas as ovelhinhas distantes do seu evangelho,
que ilumine o caminho daqueles que ainda se perdem na corrupção, no egoísmo, na maldade. Sabemos que Jesus não condena, que terão também novas oportunidades. Nós vamos orando por aqueles que estão doentes nos hospitais, passando muitas vezes por doenças terminais, por aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nas casas de detenção. Todos terão uma oportunidade na justiça divina. Nós vamos orando também por aqueles que caminham com pensamentos depressivos, suicidas, para que considerem a bênção da presente encarnação. Vamos orando pelos nossos parentes e amigos que estão na espiritualidade, com muito carinho, com muito conforto, sabendo que a nossa separação é momentânea. Vamos orando por todas as religiões. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que nos amemos imensamente. Vamos orando também por aqueles que ainda não nos compreendem e que possamos exercitar o perdão nos nossos corações. Ele é bom para nós. Vamos também vibrando pelos nossos lares, pedindo a Jesus que visite a nossa casa, que abençoe a nossa família e, principalmente, de novo, que Ele vá ao encontro daquele que está mais distante dos seus ensinamentos. E nós vamos orando por essa casa que nos recebe, pela sua direção, pelos nossos colaboradores e pelos frequentadores. Vamos vibrando por aqueles que estão no lago, passeando na natureza, mas nós podemos trazer a natureza para a nossa vida, agradecendo a Deus pela vida e por poder caminhar pelo jardim da sua criação. Apreciar a beleza das montanhas, a imensidão do mar, o sorriso de uma criança, um amanhecer de novas oportunidades, mas é um entardecer de agradecimento a Deus. E é assim que nós vamos de coração aberto, pedindo por nós mesmos força e coragem para a gente mudar aquilo que não gostamos em nós. Sustentação. E que nos momentos difíceis nós possamos nos lembrar da oração. É o nosso encontro íntimo com Deus, pedindo forças para continuar a nossa caminhada. E é assim que nós encerramos agradecendo a espiritualidade aqui presente, pelas energias que foram derramadas sobre este local, sobre as pessoas. E vamos à presença de Deus, nosso Pai Criador, oferecer a oração que o Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora aguardemos a preparação para o nosso passe.